Boa noite, meninas. Eu vim aqui como prometi, eu vou fazer uma videoaula, uma coisa rapidinha, umas dicas bacanas, então eu dei uma adiantada. Com muito carinho eu tô aqui postando o vídeo pra vocês. Eu vou dar algumas dicas de como eu pinto, como que a gente faz a pintura, tá bom? Eu vou fazer esse projeto aqui da menininha, dessa minha menininha, chama Menina Pit. E depois que eu terminar ela vai estar lá no grupo, o risco, a foto, o passo a passo, tudo bonitinho. Eu vou disponibilizar lá pra vocês até o risco, tá? Então eu já dei uma adiantada em alguns pedacinhos dela. Nós vamos fazer por partes e vou dando dica e ajudando vocês, tá bom? Primeira coisa que nós vamos começar é pelo rostinho dela aqui, ó. Eu já adiantei a mãozinha e o pezinho dela. Então, nós vamos aqui começar pelo rostinho. Então, eu vou usar nessa sequência salmão bebê, papaya, castanho claro e branco, tá? Eu vou fazer e depois tá tudo lá as cores, tudo que eu usei bonitinha, tá? Então, eu vou começar preenchendo, tá? Eu vou preencher todo o rostinho dela. Eu dei uma adiantada para ser mais fácil, porque senão ia ficar muito comprido, porque como eu volto várias vezes com sombra, com luz, eu acho que ia ficar muito comprido. Então eu dei uma boa adiantada. Tá? É com o maior carinho que eu tô aqui no grupo, nesse grupo dos artesãos em ação, em prol da Ivanice. Com o maior carinho eu tô aqui fazendo o vídeo, né? Eu não tenho muita prática, né, gente? Nunca dei aula online, então nós estamos começando. Eu fiz com o maior carinho esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no particular pra mim ajudar, ó. Então, ó, tá vendo? Eu vou preenchendo bem. Não tem uma regra para preencher em movimentos circulares, ó, para entrar bem a tinta na trama. Aqui eu usei o salmão bebê. Eu vou dar dicas de como eu faço as minhas pinturas, como que eu volto com sombra e luz e assim por diante. Eu espero que vocês gostem, é com muito carinho que eu tô aqui fazendo pra vocês. Ó, preenchi todo o rostinho dela. Se tiver muito quente, muito calor, vocês podem fazer em pedacinhos, não tem problema, tá? Agora nós vamos com papaya, ó, pego de quina e aí eu vou começar a sombrear. Eu vou sombrear todo o rostinho dela. E aí eu venho em movimentos circulares, ó. Vou tirando o excesso e venho em movimentos circulares em toda a volta do rostinho. Ó, fazer a voltinha. Vou fazer a voltinha da orelha dela. Eu já fiz o pezinho e a mãozinha dela. Ó, vou tirando o excesso. Vou correndo com a tinta, ó. Sempre de quina, pegando pouca tinta, tirando bem o excesso, trabalhando bem em movimentos circulares. Ó, preenchendo. Depois do preenchimento eu venho dando uma sombrinha.
Eu espero que o vídeo não fique muito cansativo, muito comprido, por isso que eu adiantei, ó. Eu trabalhei bastante em movimentos circulares. Agora eu vou fazer na volta do olhinho dela uma sombrinha, ó. Eu seguro aqui bem na ponta para ter mais firmeza. Aí quando eu acabar de passar toda essa sombra, com essa primeira sombra que é o papaya, o que eu faço? Eu venho com um pouquinho de branco para dar luz antes de eu usar a segunda sombra. Tiro sempre muito o excesso. Ó, então eu pego a tinta, tiro o excesso no prato e tiro todo no meu paninho. E aí eu venho em movimentos circulares para dar uma luz no rostinho dela. Para depois eu voltar com a outra segunda sombra, ó. Esses são todos os rostinhos que eu trabalho. Tentei simplificar o mais fácil para vocês entenderem e não ficar uma coisa tão cansativa. Ó, dou uma luzinha perto do olho. Comprou o mesmo pincelzinho. Todo mundo pergunta, que pincel você usa? Eu não tenho uma regra de pincel. Gosto dos lixados, cortados da Condor, gosto da Tigre. Então, é o que vocês se adaptarem melhor para usar. O que se adapta melhor, vocês podem usar. Às vezes, umas pessoas gostam de ele mais cerradinho, mais cortadinho, outras maiorzinho, mas aí é como vocês vão se adaptar mesmo com o pincel. Às vezes com pincel menorzinho, maiorzinho, não tem uma regra. Aí agora eu vou entrar com a segunda sombra, que é o castanho claro, ó, bem pouquinho. Eu vou pelo mesmo lugar que eu passei o papaya, ó. Mesma coisa. Eu volto muito na pintura depois de seco, muito. Então, por isso que eu acabo demorando, acaba ficando demorado. Então, a gente volta várias vezes depois de seco. Única parte que eu não volto depois de seco, que fica praticamente já acabado, é o rosto. Então, a gente volta com a sombra bem certinha, faz bem bonitinho, porque é a única parte das menininhas que eu não volto, é a cor da sombra do rosto. Então, ó, já faço o efeito da orelhinha, as dobrinhas, ó, sempre pego de quina, ó. E vou trabalhando. Aí, se vocês querem um rostinho mais escuro, eu volto um pouquinho mais com castanho claro. Quero um rostinho mais claro, volto um pouquinho mais, põe um pouquinho menos. Quero uma cor mais clarinha, não quero tão ela mais, um pouquinho mais morena, quero mais clara, é só voltar com a cor, porque ele tá molhado. Então, eu consigo voltar com a cor de fundo dele, ó. Tá vendo? E vou deixando delicado o tanto que eu quero. Ou vou escurecendo o tanto que eu quero também. Se precisar, eu retoco com o papaya, ó. Retoco a parte do olhinho, retoco a parte da orelhinha, ó, em movimentos circulares, e eu deixo o tom que eu quero. Tá bom? E agora nós vamos pro cabelinho. Agora nós fizemos o rostinho, tá? É uma parte que eu não volto depois com sombra e luz, que tá prontinho. Agora, o cabelo eu adiantei. Então, nós vamos fazer esses 3 gominhos. Então, na mesma pintura eu vou dar várias dicas, tá? Então, eu vou usar cappuccino, palha e rústico, tá? Nessa ordem aqui. Então, eu vou pegar o areia e vou centralizar. Ó, vou centralizar o areia. Vocês podem fazer gomo por gomo. Hoje não tá tão quente,
Então, eu tô fazendo cada 3 gominhos, cada 2. Mas vocês em casa podem fazer um por um, tá? Se estiver muito quente, diluente pra dar uma retardada, tá? Pra ajudar. Ó, aí eu vou pegar o cappuccino e vou vir, ó. Vou de encontro com essa minha luz, que eu centralizei, ó. Esse vocês não se preocupam, que é só um fundo mesmo. Esse nós vamos voltar algumas vezes. Ó. E eu vou deixando marcado o cabelinho do meio, ó. Sempre eu uso muito de quina meus pincéis, ó. Venho de quina, sempre do meio, centralizo o areia, quer dizer, o palha, desculpa, eu centralizo ele, e aí eu venho das pontas, quer dizer, do meio da ponta pro meio e da raiz pro meio. E aí, vou voltar com um pouquinho de claro, ó. Vou voltando com um pouquinho do claro. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma isca de rústico, uma isquinha, ó, bem pouquinha, só pra reforçar a minha sombra. Esse ainda tá molhado. Pra depois chegar nesse tom aqui, ó. Então, ó, vou vir com um pouquinho de rústico. Eu gosto muito de trabalhar com a pintura seca. Sempre nos meus projetos, vocês vão ver lá, fundo, sombra, luz, ou fundo, a primeira sombra, uma luz, depois outro isca de fundo, de sombra, para depois de seco eu retocar toda a pintura entre sombra e luz, tá? Quando eu falo uma isca, o que quer dizer? É um pouquinho só. Agora aqui no caso eu tô pondo uma isquinha, ó. Só tô dando uma leve escurecida com a segunda sombra, ó. Quando sempre nos projetos tiver aí uma isca de sombra. Então, ó, tá vendo? É bem pouquinho. Perante essa parte que tá acabada, tá vendo? Eu não escureci muito, é uma isca. Ó, aí nós vamos secar pra gente já vir fazendo acabamento. E aí eu vou ensinando por parte, vou fazendo acabamento. Aqui as florzinhas estão prontas, mas nós vamos chegar lá embaixo nas florzinhas. Então eu vou secar pra gente fazer esse acabamento do rostinho com o olhinho, tá bom? E aí nós vamos fazendo por parte, tá bom? Vamos preencher o olhinho dela, pra gente poder, a hora que vir fazer o acabamento do cabelinho, eu já faço também do olhinho, tá? Eu vou passar a primeira cor, é o branco. Eu sempre começo de fora do fundo pra dentro, sempre de baixo pra dentro. Não tenho 3 partes? O olhinho escuro, a cor dos olhos e a parte branca. Então, eu começo com mais claro. Meninas, esse é o jeito de eu pintar. É o jeito que eu trabalho, tá? Espero poder estar ajudando. Coloquei o branco, agora eu vou colocar uma isquinha de caramelo. Aí eu vou dar uma leve sombreadinha. Depois eu retoco. E aí eu vou vir com o preto. Tudo eu retoco depois dele seco. Aí eu venho arrumando ele com um filetinho, ó. Já coloquei as 3 cores.
Aí eu arrumo um formato bonitinho, os cantinhos do olho. Aí quando nós vemos fazendo o acabamento, eu vou acabando por partes, pra ficar mais fácil, tá? Não ficar tão cansativo, tão longo. Agora nós vamos fazer os acabamentos da parte de cima. Então vamos lá, meninas. Vamos fazer o acabamento do cabelinho. Agora ele tá sequinho e a parte do rosto. Então já vou fazer esse acabamento aqui. Então eu vou voltar com a cor rústico, né? A primeira sombra eu dei uma isca só. A segunda eu vou marcar mais ele ainda. Aí eu dou uma boa marcadinha, mas o mesmo movimento das pontas pro meio e da onde tá a raiz, lá da pontinha da flor. Ó, tá vendo? Aí eu dou uma escurecida. Olha como ele já vai dando uma escurecidinha. Ó, tá vendo? Vou marcando eles. Lá eu dou uma marcadinha. Tem um toquinho de cabelo lá. Ó. E na hora de eu fazer a sombra, ele pode ficar um pedacinho, uma mecha um pouco mais clara, uma mecha um pouquinho mais escura. Não tem uma regra. Aí agora eu vou misturar o branco com o palha. Ó, no próprio pincel, eu vou pegando, ó, branco e palha. E vou centralizar a mecha do meio, ó. Eu vou trocando de pincel, um que tá mais com a cerda mais compridinha, outro que tá com a cerda mais cotoquinha, e aí eu vou me adaptando conforme eu vou trocando. Conforme eu vou fazendo, quero mais longo, mais centralizado, aí eu vou trocando de pincel e vou me adaptando, tá? Vocês, mesma coisa. Vou usar um maior, um menor, o que minha mão se adaptar melhor, tá bom? Não temos uma regra, não, tá? Aí agora eu vou começar a fazer o acabamento dos cabelinhos. Vamos lá. Então, eu vou colocar no pratinho o rústico. O rústico, um pouquinho, uma esquinha de preto. E vou pingar o Aquarela Silk pra gente diluir essa tinta pra trabalhar, ó. Sempre quando eu pinto, eu faço todo o fundo, sombra e luz. Depois dele totalmente seco, eu volto. Eu nunca vou acabando já pedacinho por pedacinho. Sim, faço o rosto e já acabo, faço o cabelo e já acabo. Eu faço como um todo. Aqui eu tô fazendo isso pra adiantar, não ficar um vídeo cansativo e pra ser mais rápido até pra vocês mesmo, pra gente não ficar muito cansativa. Então, ó, diluí com a Aquarela Silk e agora eu vou pôr uns cabelinhos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o rústico que eu diluí com a Aquarela Silk e vou molhar no meu, um pouquinho só no meu preto, diluído também. E aí eu vou montando cabelinhos. Ó, tá vendo? Sempre do meio lá da raiz para as pontas. Depois o projeto vai estar disponível, o risco, o passo, a dica, tudo bonitinho, tá? Não se preocupem. Fazendo com muito carinho pra vocês. Ó, tá vendo? Eu já dei
os cabelinhos. Agora eu vou pegar um pouquinho do areia. Opa, desculpa, menina. Eu sempre penso em um e falo no outro. Um pouquinho do palha e uma esquinha de branco. Sempre eu troco, sempre eu falo. Palha e areia, mas sempre tô trocando os nomes. Ó, diluir também no Aquarela Silk. Sempre vou diluindo. Ó, pra fazer acabamento, pra fazer... Eu vou pegar mais uma esquinha de branco. Filete também, eu acho que é uma coisa muito particular. Eu uso da Tigre, eu uso da Condor, né? Quem tem a possibilidade de usar importado também é bem bacana. Então, cada um tem uma adaptação. Eu gosto de cerdas macias, não muito comprido, tá vendo? Ele é médio. Tem o maior, o mais comprido, ó, o mais comprido e o médio. Então, às vezes, para fazer cabelinho, eu gosto do médio, para fazer cílios e assim, dependendo do resultado que você quer, você vai usando mais compridinho, um mediano, um médio e assim por diante, tá? Ó, tá vendo? Eu tô misturando as duas cores. Ó, e tô marcando que nem eu fiz esse pedaço de cá, tá vendo? Ali na ponta eu vou voltar com mais um cabelinho. Pra ela não ficar marcadinha. Vamos pôr alguns cabelinhos no rostinho, tá? Ó, eu vou pôr uns fiozinhos. Quando eu vou pegar a tinta pra mim fazer o contorno, peguei a tinta, olha, tá vendo? Tem excesso. Então, eu dou uma girada e tiro o excesso dela, ó. Aí, fica fininho. E aí, dá pra mim trabalhar, ó. Ó, tá vendo? Giro e tiro o excesso. Ó, vou pôr uns cabelinhos. Sempre quando a gente prende, fica uns fiozinhos perdidos, né? Ó. Um charminho, né? Vamos arrumar aqui, ó, tá vendo? Só um charminho pra ela não ficar... Pra ficar uns cabelinhos bonitinhos, perdidos. Agora nós vamos fazer o olhinho, tá? Já vou fazer o acabamento pra vocês verem. Então, já fiz o cabelinho, agora vamos fazer o acabamento no olhinho, tá? Eu vou fazer a bochecha antes de eu fazer os cílios dela e voltar lá com sombra e uma luzinha no olhinho. Então, o que que eu faço? Eu gosto de misturar o coral com o jatobá. Eu gosto de fazer isso nas minhas bochechinhas. Então, eu molho um pouquinho no coral, tiro o excesso e uma isca de jatobá, ó, tá vendo as duas cores? Eu vou misturar, quando eu falo nos meus projetos que a gente mistura na brochinha as duas cores. Tiro totalmente o excesso, ó, tiro totalmente o excesso, ó, ele não fica nadinha, quase nada no pincel. E aí, eu venho em movimentos circulares, em ordem crescente, pra pôr a bochechinha nela, ó, tá vendo? E aí, se eu quero mais escuro ou mais claro, aí vocês vão definir. Ah, eu quero uma bochechinha mais coradinha, uma menos coradinha, tá? E aí vocês vão definir como que vocês querem, mais coradinha, menos coradinha, tá bom? Sempre tirando bastante o excesso, ó, em movimentos circulares, em ordem crescente, tá bom? Agora nós vamos voltar na sombrinha do olho, que aí nós já fazemos o acabamento, ó. Aqui foi um caramelo, branco, caramelo e preto. E aí eu vou dar uma sombrinha. No caramelo eu vou dar uma sombrinha com marrom. Tudo vai certinho, não precisa se preocupar das cores que eu vou postar o projetinho, tá bom? Ó, já dei duas sombrinhas. Agora eu vou dar uma luzinha.
pincel pulou, meninas. Pulou da minha mão. Ó. Agora eu vou dar uma... No pretinho eu vou dar uma luzinha, tá vendo? Bem pouquinha. Bem pouquinho, se precisar eu volto pro pretinho. Tá? Agora eu vou fazer o acabamento. Vou fazer os cílios dela. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr o pretinho. Vou diluir com aquarela silk mesmo. Ó. Cuidado no vocês colocarem a tinta e colocar a aquarela silk, muito aquarela silk. O que vai acontecer? Ele vai ficar muito diluído, não posso colocar nem muito, é bem pouquinho mesmo, só pra ajudar a tinta a correr no pincel, tá bom? Se colocar muito, aí quando eu fizer o contorno, ele vaza. Então, ó, vou fazer, ó. Vou vir aqui fazer uns cílios, ó. Ó, tá vendo? Eu pego a tinta e vou rodando. Espero que dê pra vocês entenderem e ver. Tô fazendo com bastante carinho, tá? É um dos primeiros, umas primeiras meio que vídeo aula, tá? As pessoas sempre estão me pedindo bastante e eu quero continuar fazendo, tá, meninas? Então, não liga que é o primeiro. E no primeiro a gente vai fazendo aí, vai cada vez melhorando mais, tá bom? Agora eu vou dar uma luzinha. Agora nós vamos colocar uma sobrancelha, vou colocar a sobrancelha com rústico. Lembra que eu sempre falo nos projetos que eu faço o contorno com a cor de sombra deles? Então, qual foi a cor mais escura que eu usei no rostinho? Foi o castanho claro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contorno do rostinho com castanho claro. Então, sempre eu uso a cor de sombra, a cor mais escura, pra mim fazer o contorno. Ó, eu diluí ele, o mesmo processo. E aí, eu venho fazendo um contorno pra tirar aquela marquinha do lápis. Qualquer detalhinho que ficou lápis, a gente tira com o contorninho, ó. Pra ele ficar mais delicadinho. Vendo? Sempre tirando o excesso da tinta, tá? Então, o rostinho praticamente está pronto. Depois a gente dá uma revisão se falta alguma coisinha. Aí eu vou pôr uma luzinha no olhinho. Eu gosto de pôr uma bolinha na bochecha, que eu acho que ilumina, fica bem bacaninha. Tá? Praticamente essa parte do rostinho tá pronta. Tá? Por isso que nós vamos fazer os pedacinhos. Agora nós vamos pra blusinha dela. Vamos lá pra blusinha, né? Usei Tutti Frutti, vermelho carmim e branco. Então, eu já adiantei, ó, essa parte, tá vendo? Todinha, porque ela tá com uma blusinha e um macacãozinho. É um macacãozinho, a blusa e a parte de baixo. E ela tá com um aventalzinho por cima, tá? Então, nós vamos fazer a parte de cima. Então, eu vou preencher todinho. Posso usar junto com diluente? Pode. Pode usando diluente junto pra ele retardar e a tinta correr melhor. Sobre tecidos, eu uso Estilotex e tecido da Maber, que é um tecido bem gostoso de pintar. Todo mundo pergunta que tecido eu pinto. Eu pinto muito tecido da Maber e Estilotex, tá? Então, sendo uma trama bem fechadinha, o pessoal tá acostumado. Temos muitos tecidos bons aí no mercado, como Maber, Estilotex, Ibirapuera, né? Então, aí o pessoal vai usar o que é de preferência, né? Ó,
Ó, vou preencher, não tem uma regra, sempre em movimentos circulares, para que a tinta entre bem na trama do tecido, ó. Tô fazendo espaços maiores? Tô fazendo espaços maiores. Ah, mas vai secar. Se tiver muito quente, vai fazendo em partes. Faço um pedacinho, depois eu faço outro, não tem problema, tá bom? Como aqui não tá muito quente hoje, então eu vou fazendo em pedacinhos. Então, ó, vou fazendo em pedacinhos. Então, vocês podem fazer em pedacinho, a não ser que a área seja muito grande. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um pedaço da manga, a parte de cima, depois a parte de baixo. Aí, sim, vocês vão fazer em dois pedaços, tá bom? Agora, se for um pedaço menor e não tiver muito calor, que agora estamos chegando perto aí do verão, né? E mesmo a primavera anda quente. Então, vou usando diluente. Ó, tá vendo? Preenchi bonitinho. Deixa eu ajudar aqui, focalizar pra vocês pegarem. Ver bem bonitinho. Gente, primeira vez que eu tô fazendo, tá? Espero que vocês gostem. Ó, tinta de quina, mesmo processo, aí eu vou começar com a minha sombra. Geralmente eu uso 2, 3 sombras, mas pra simplificar e não ficar uma coisa, eu tô usando 2 sombras só, quer dizer, uma sombra, que é fundo, sombra e luz, tá? Pra não ficar muito demorado, difícil, ó, tá vendo? E vou em movimentos circulares, ó. Vou fazer aqui na manguinha. Qualquer dúvida, tá, meninas? Vocês podem entrar, podem me deixar mensagem, tá? Podem perguntar que não tem problema, tá bom? Ó, vou voltar aqui, dar uma escurecida, ó. Vocês podem ver que a primeira sombra, quando ele tá molhado, ele dá uma diferença daqui que já tá seco, ó. Essa parte ele tá seco. Então, ó, tá vendo? Ele dá uma diferença, porque ele tá molhado. Então, por isso que eu gosto sempre de voltar com ele seco. Ó, pego de quina. E vocês podem voltar várias vezes. Agora, vamos lá. Vamos supor que a pessoa tem dificuldade de voltar com ele seco. Não tem problema. O que você pode fazer? Você pode vir com a primeira sombra,